Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre regularização, tá? E a gente vai ver um pouco sobre como a regularização ajuda no treinamento, né, em buscar modelos com com acurácia maior, no caso de redes neurais. Tá? Mas esse princípio, né, da regularização ele funciona para qualquer modelo, basicamente. Então, quando a gente está falando de modelagem estatística e machine learning, a gente pode regularizar os coeficientes, né? O que significa isso? Significa reduzir a magnitude dos parâmetros, num contexto, digamos, de regressão, né? Que você tem, sei lá, y com distribuição normal, x beta, variância sigma 2, identidade. Tá? No caso de regressão normal. Aí você tem lá seus parâmetros beta, né? Beta 0, beta 1 até beta p, transposto, né, para indicar que é vetor coluna. Então, tirando esse cara aqui, que é o seu interceptor, você nunca vai querer regularizar esse cara, mas tirando ele, o resto, né, esses outros coeficientes, são valores numéricos, né? E os métodos de regularização, o que eles fazem é reduzir um pouco, né, a magnitude desses vetores, né, desses vetores não, dessas entradas, né, de coeficientes. A gente vai ver depois por que fazer isso, né, porque isso pode ser útil, né, e quais são as implicações disso. Mas regularização é basicamente isso, é reduzir a magnitude dos coeficientes de regressão. Tá? Bom, isso tende a reduzir a variância ou a variabilidade das estimativas dos parâmetros do modelo, né? E produzir ajustes melhores. Tá? E, bom, para fazer a regularização, tipicamente a gente vai ter uma parte, né, a gente vai ter um acréscimo na função objetivo, que é uma parte que penaliza os coeficientes de magnitude elevada. Ou seja, você faz o seu ajuste, vai ter um termo que vai impedir ou que vai fazer com que esses coeficientes não tenham uma magnitude muito elevada. Por exemplo, né, eu vou colocar aqui a primeira forma de regularização, que a gente chama de READ, né, de penalização READ. E talvez aqui eu devesse chamar de penalização, não de otimização. Depois eu vou mudar isso. Penalização. Penalização READ em modelos lineares. Então, o objetivo é minimizar, com respeito a beta, a função f beta, no caso normal, né? Então, eu tenho a soma residual de quadrados, né, o RCS, que depende de y, depende de x, depende de beta. Então, como essa função é computada? Ela é a diferença é a soma, né, das diferenças entre y e o preditor linear ao quadrado. Tá? Então, essa é a parte que lida com o ajuste, né, que vai fazer com que eu escolha os valores de beta que vão originar, né, a melhor aproximação de y através de combinação linear de colunas de x. Tá? Então, essa parte é que favorece modelos com melhor ajuste. E aí, a penalização READ consiste em adicionar esse termo aqui, que não existia antes. Esse termo é a função de penalização. A expressão é lambda vezes o somatório de j indo de 1 até p de beta j ao quadrado. Tá? Então, você vai somando os quadrados de cada coeficiente, beleza? Qual é o efeito disso? Né? Bom, o primeiro efeito é que ele muda a solução do problema de máxima verossimilhança sem penalização. Né? Então, quando eu coloco essa penalização aqui, nota que, em função de beta, a minha expressão continua sendo quadrática. Né? Eu continuo tendo um modelo quadrático em função de beta. Só que agora é um modelo quadrático ligeiramente diferente, porque ele vai ter esses termos que antes não existiam. Quando eu for fazer a conta, eu ainda assim vou conseguir solução analítica, em forma fechada.
né, que seria isso aqui. Essa seria a solução analítica em forma fechada. No modelo READ. Né? Então, nota qual é a diferença para o beta-chapéu do OLS, né, do least squares, no mínimos quadrados, sem penalização. Então, o meu beta-chapéu OLS, ele tem como expressão x transposto x a menos 1, que multiplica x transposto y. Né? Qual é a diferença daqui para cá? A diferença é esse termo aqui, lambda vezes a identidade, que é colocado antes de fazer a inversão de matrizes, né? Antes de calcular essa inversa aqui. Dá para provar, dá para mostrar isso, mas eu não vou fazer a conta hoje, a conta aqui não, tá bom, pessoal? É bem similar à conta que a gente já fez lá atrás, para achar o beta-chapéu LS, de repente eu até boto em alguma lista para vocês fazerem, mas é uma conta bem simples, tá? Só o que tem que fazer é escrever esse termo como beta transposto beta, tá? Somatório de beta j ao quadrado é beta transposto beta. Quando você fizer isso, vai ter um beta transposto beta aqui. Aqui também vai ter um termo quadrático em beta, né? Beta transposto x beta vai aparecer aqui. Então tem que combinar os dois termos. E é aí que vai aparecer o lambda da identidade. Mas eu vou deixar para vocês fazerem essa conta depois como exercício, tá? Não é difícil, mas qualquer dúvida depois você pode perguntar, tá? Então, essa é a primeira diferença. A solução, o modelo continua tendo solução analítica, só que a solução muda. Agora, eu vou adicionar a diagonal dessa matriz, porque eu estou somando com lambda da identidade. Então, estou adicionando na diagonal dessa matriz de transposto x o valor lambda. Isso, de cara, já produz um ponto positivo em usar o read, que é, ele torna essa inversão aqui mais numericamente estável. Porque a gente já sabe que se tiver colunas muito correlacionadas dentro da matriz X, né, e isso é uma tendência de acontecer, por exemplo, em modelos de spline cúbico com muitos nós, a gente vai ver isso no exemplo na prática, né, a gente observa colunas muito correlacionadas, e nesse caso a gente pode ter uma matriz X transposto X que tem inversa, mas que é muito instável numericamente. Então, quando você faz, se você usar um solve da vida lá no R, ou pode ser que ou dê erro, em alguns casos, nos casos mais extremos, ou dê erro ele nem consiga calcular, ou então que ele calcule uma matriz inversa, mas quando você vai fazer o teste, né, e ver se essa inversa vezes a matriz original da identidade, dá uma matriz totalmente diferente da identidade. É porque teve muito erro numérico propagado no procedimento de inversão. Tá? Quando a gente soma um valor na diagonal, o que está fazendo é a gente está... como posso falar isso sem ser muito... sem falar coisa errada, mas o que você está fazendo é você está tornando a matriz mais positiva definida, digamos assim. Você está adicionando um termo na diagonal, então essa matriz, que normalmente ela já é positiva definida, mas numericamente, pode ser que o determinante dela seja muito próximo de zero e no computador é como se fosse singular. Então, você soma um valor na diagonal, um valor positivo na diagonal, você torna mais fácil inverter aquela matriz, tá? Então, por esse ponto de vista, pessoal, essa penalização READ, ela ajuda na hora de calcular as estimativas, né? As estimativas aqui tendem a ser numericamente mais estáveis. Historicamente, o que aconteceu foi o reverso, né? As pessoas primeiro descobriram que dava problema, em alguns casos, calcular essa inversa, e uma forma de contornar esse problema era você somando um lambda bem pequeno aqui, então podia pegar, sei lá, lambda igual a 10 a menos 6, já era suficiente para tirar o problema da instabilidade numérica. E as pessoas passaram a fazer isso e reportar, olha, na prática, quando você estiver calculando, soma um valorzinho aqui na diagonal para poder calcular o seu beta-chapéu de mínimos quadrados. E depois de um tempo, perceberam, né, que esse procedimento era análogo a definir
essa penalização read, né? E aí passaram a definir o problema dessa forma, como um problema de penalização. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, como que muda a solução de mínimos quadrados quando você adiciona esse termo de penalização. Tá? Mas até agora, né, eu ainda não falei no que se deve... Aí, aqui botou a barra. Por que esse termo de penalização, de fato, representa uma penalização? Né? Em que sentido ele penaliza? Bom, a penalização está no sentido de que os beta-Js não podem ter magnitude elevada demais. Por quê? Bom, vamos supor que para eu ter um ajuste alto aqui na soma residual de quadrados, eu precise fazer alguns valores de beta muito grandes, ou muito distantes de zero na parte positiva da reta, ou muito distantes de zero na parte negativa. O que vai acontecer é que a soma residual de quadrados vai ser baixa, mas na hora que eu for computar o beta ao quadrado, vamos supor que um desses betas seja igual a 10.000. O beta ao quadrado aqui vai ser muito grande. Então, nota que como o objetivo é minimizar essa expressão, tudo bem, a soma residual vai dar pequena, mas a penalização vai jogar para cima o valor da função objetiva. Então, o que o modelo está fazendo, o que o procedimento de otimização vai ter que fazer é um compromisso entre as duas partes. Ele vai ter que tentar reduzir ao máximo a soma residual, né? Mas, ao mesmo tempo, ele vai ter que ficar ligado para não colocar valores de beta grandes demais. Se ele consegue um ajuste ligeiramente pior, pegando o beta igual a 100, em comparação com outro ajuste, quando o beta é igual a 1000, ele vai preferir o beta igual a 100, porque a mudança marginal, ou pequena, né, na soma residual de quadrados, ou seja, no ajuste, ela é compensada, né, pela penalização. Então, a penalização faz isso, ela favorece modelos cujo valor de beta estão mais próximos de zero. Na prática, se eu comparo o beta chapéu OLS com o beta chapéu read, né, o beta chapéu read vai ser menor em magnitude do que o beta chapéu OLS. Tá? Então, é nesse sentido que esse termo aqui, pessoal, é um termo de regularização, né? Ou que na literatura se fala em shrinkage, né? Em encolhimento dos betas ao redor de zero, em torno de zero. Bom, então tem esse hiperparâmetro aí, lambda, que é positivo, né, e que controla a intensidade da penalização na redução da magnitude dos coeficientes beta. Como assim? Vamos olhar para o lambda aqui. Se o lambda for igual a, sei lá, 10.000, digamos, né? Se o lambda for igual a 10.000, qualquer diferençazinha em beta já vai ser bastante penalizada, certo? Então, ele vai tentar pegar valores de beta bem baixos, mesmo que a soma residual fique prejudicada, né? Porque como esse lambda é tão alto, ele não vai poder botar o beta-J muito elevado, mesmo que isso melhore significativamente a soma residual. Então, quanto maior o valor de lambda, maior é o efeito de shrinkage, né, de redução de magnitude sobre os betas. E, por outro lado, quanto menor o valor de lambda, né, menor é o efeito de redução de magnitude. Se esse lambda for 0,000001, tanto faz a magnitude de beta, né, ela vai ser multiplicada sempre por um valor muito pequeno, muito próximo de zero. No limite, se o lambda for igual a zero, a solução do read é igual à solução do OLS, do mínimos quadrados. Tá? Então, essa é a lógica, pessoal. Essa parte que faz a penalização favorece modelos com betas menores e e controla, né, a intensidade da penalização através do parâmetro lambda, que é considerado um hiperparâmetro. Bom, e aí, uma das formas possíveis, né, de estimar o lambda pode ser através de validação cruzada, né? Ou seja, eu testo vários valores diferentes de lambda, né? Validação cruzada serve para qualquer hiperparâmetro. Então, para qualquer, eu testo uma quantidade lá de lambdas diferentes e vejo qual delas produz o menor erro de previsão fora da amostra.
né? Aqui produziu o menor erro de previsão é o lambda que eu vou usar. Então, a gente pode usar validação cruzada. É só uma forma, tá, pessoal, de fazer o ajuste, né? De fazer a estimação de lambda. A gente pode botar uma a priori para lambda e fazer do ponto de vista bayesiano, enfim, tem várias formas de tratar a estimação de lambda, né? Vamos ver um exemplo para a gente entender o que acontece quando a gente usa essa penalização read. Então, aqui, pessoal, nota que o eixo y é o valor de lambda. Então, aqui tem valores próximos de zero e aqui tem valores maiores de lambda, né? E aqui, cada uma dessas linhas tracejadas diz respeito a um beta, né, a um coeficiente beta específico para cada uma dessas covariáveis. Então, eu não lembro qual exemplo é esse, mas tem uma covariável que diz respeito ao income, né, que é a renda da pessoa, um limite, um rating. Eu acho que isso aqui é problema de decisão de concessão de crédito para, talvez crédito estudantil, já não me lembro mais. Mas cada um desses é um beta diferente. Então, aqui, digamos, é um beta 1. O intercepto não está aqui, tá? O intercepto não pode ser penalizado, senão, enfim, vai dar um problema bizarro no ajuste. Depois eu posso falar sobre isso. Aqui tem beta 2, aqui tem beta 3 e aqui um beta 4. Tá? E aqui está o lambda. Então, nota o seguinte, pessoal. Quando o lambda é igual a zero, eu tenho esses valores aqui para os coeficientes. Esses valores são o beta chapéu OLS. Essas alturas aqui são os beta chapéu OLS. Tá? E conforme o lambda vai aumentando, o que vai acontecer? Né? Em geral, tá? Não é uma relação monótona, como vocês podem verificar aqui. Mas a tendência é que a dimensão do ajuste via read vai diminuindo. Tá vendo aqui, ó? Esse coeficiente beta 1 era acima de 400. Aí, conforme foi aumentando o valor de lambda, a penalização vai ficando mais forte, e aí ele vai jogando esse valor aqui, que é o mais elevado, né? São os mais distantes, ele vai jogando para cada vez mais próximo de zero. Tá? Então, aqui deve estar na escala logarítmica, né? Tá? Nessas medidas aqui. Mas tudo bem. Então, tem essa característica, né? Quanto maior o lambda, maior é o efeito de redução da magnitude dos betas, até chegar num limite em que os valores vão estar bem próximos de zero, tá? Os valores dos coeficientes vão estar bem próximos de zero. Então, em todos os outros pontos, aí o que a gente faz? Né? O que a gente faz? A gente escolhe um valor de lambda via validação cruzada, por exemplo. Digamos que eu escolhi esse valor aqui, digamos, né? Que deu a melhor previsão fora da amostra. Então, eu faço uma linha vertical, e esses são os meus valores dos beta, chapéu, read, com a penalização, tá? Então, as alturas aqui vão corresponder aos coeficientes penalizados, que vão ter magnitude menor do que os coeficientes do OLS, tá? Como o lambda igual a zero é um ajuste possível via read, se eu fizer a validação cruzada, eu tenho o modelo, né, o ajuste de mínimos quadrados como caso particular. Então, sempre é bom, sempre é melhor a gente fazer o read e escolher o lambda via validação cruzada se a gente colocar como um dos valores do lambda na hora de fazer a validação sendo igual a zero. Porque a gente tem o OLS como caso particular. E se a gente acabar escolhendo o read, foi porque performou melhor fora da amostra, então deve ser escolhido. Se a gente acabar escolhendo o lambda igual a zero, tudo bem. A gente comparou com o read e o ajuste de mínimos quadrados foi o melhor, então a gente escolheu o melhor ajuste. Tá? Então a gente nunca perde ao considerar o modelo read se a gente for esperto de colocar o lambda igual a zero como um dos valores a ser testado em termos de hiperparâmetro. Tá? E aqui do lado direito, pessoal, é bem parecido, tá? Aqui eu tenho a estimação de beta, o valor do módulo, né, do vetor beta estimado via read para um valor de lambda, e eu estou dividindo pela
pela magnitude original, né, do beta-chapéu. Ou seja, o beta-chapéu OLS tem uma magnitude e o beta-chapéu do Reed, com o parâmetro lambda, tem outra magnitude. Como essa magnitude sempre é menor do que essa, porque essa aqui é penalizada, esses valores estão entre 0 e 1. Tá? Então, é um gráfico análogo, né? Isso tem um comportamento talvez reverso, mas é análogo. Né? Quanto maior for a razão entre os dois, né? Menor vai ser a magnitude do beta-chapéu, tá? Em função, como fração, né? Da magnitude do beta-chapéu OLS. Tá? Bom, e mais um ponto, né? Os coeficientes aqui estão padronizados. Isso é importante, tá? Por quê? Porque esses métodos de penalização, eles são sensíveis à unidade de medida. Então, vamos supor que eu tenha um dos beta, o beta 1 seja uma quantidade lá, que seja medida, vamos supor que eu esteja olhando concentração de diferentes compostos químicos. E vamos supor que o beta 1 é a concentração de, sei lá, nitrogênio. Eu estou chutando, tá, pessoal? Não sei nada de química, não lembro mais nada. Mas vamos supor que seja alguma concentração de nitrogênio, ela está definida em, sei lá, gramas por litro. E vamos supor que tenha outro coeficiente beta 2, que é a concentração de, sei lá, monóxido de carbono, mas esse aqui está definido em miligramas por litro. De forma que aqui, o valor de beta 2, ele tende, só por uma questão de unidade, ser 1000 vezes maior que o valor de beta 1. É claro que eles não vão ser exatamente iguais, mas em termos só de medida, né? Então, pessoal, esse cara aqui, esse valor de beta, vai tender a ser... Não, na verdade é o contrário. O beta vai tender a ser menor porque o x é maior, né? Porque o x assume valores grandes, né? Em ordem absoluta. Então, o beta 1 vai ter valores maiores, vai tender a ser maior que o beta 2. Quando eu for fazer a penalização, como a penalização é igual para todo mundo, ele vai penalizar muito o beta 1, só porque a magnitude dele vai ser a maior de todas. Quando, na verdade, né, isso é só uma questão da unidade de medida que eu usei. Então, é conveniente a gente padronizar a matriz X, né, e padronizar por colunas para que todas tenham a mesma ordem de variação. Deixa eu ver, acho que alguém tem entrado. Bom, então tem esse ponto, né? Sempre padronizar as variáveis. Então, vamos ver. Bom, e aqui tem um exemplo, né, ilustrativo de como usar o coeficiente de variação para determinar o lambda. Eu acho que estivesse claro mesmo da explicação anterior como é que deve ser isso. Né? Mas o que se faz é o seguinte: a gente olha para vários valores de lambda, cada um vai trazer um erro de validação diferente, e a gente pega o lambda que produziu o menor erro. Tá? Simples assim. Então, a gente pega esse valor de lambda, e aí a gente vai usar esse valor na hora de determinar os coeficientes beta-chapéu do Reed, que vão ser essas alturas aqui. Tá? Bom, vamos ter um exemplo para ilustrar a influência de lambda sobre os ajustes. Tá? E aí eu vou fazer um paralelo com o que acontece nos modelos de redes neurais. Então, nesse caso, eu gerei os dados, tá? Que são esses pontinhos aqui. Eu gerei de acordo com a curva em laranja, que quase não dá para ver, porque ela está atrás das outras curvas. Ó, se eu der um zoom, tá vendo? Tem uma curvinha em laranja aqui que aparece no final. Então, essa curva em laranja, né, ela é a curva dos dados gerados, né? Então, eu gerei ao redor dessa curva com um determinado grau de aleatoriedade que gerou esses pontos aqui. Eu vou usar isso para ajustar o modelo, no caso, de splines, tá? Com penalização.
Vou minimizar para poder mostrar para vocês qual foi o cenário. E depois eu posso até mostrar no R, porque eu tenho um código aqui que eu usei para gerar essa figura. Então, vamos lá. A gente olha o seguinte, né? A gente tem um modelo que é super parametrizado. Eu super parametrizei de propósito, tá? Então, eu peguei splines cúbicos, que é ok, né? Parece uma boa pedida para fazer o ajuste. Mas eu coloquei 100 nós, tá? Então, aqui, do menos 3 até o 3, eu dividi em 100 partes, tá? Então, eu dividi em 10 partes. Não, bem mais do que 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 100 dividido por 6, enfim. Dividi em várias partes cada bloquinho desse. E aí cada intervalinho tem um spline diferente, né? E aí, o que eu variei, né? Eu coloquei um lambda, uma penalização read em cada coeficiente do modelo de splines, e aqui eu coloquei para diferentes valores, né, de lambda. Então, vamos dar uma olhada. Vou ter que dar um zoom de novo. Então, o que vai acontecer? O read ele vai punir coeficientes elevados. Isso vai produzir oscilações mais suaves. Como assim? Vou fazer uma comparação aqui. Primeiro, eu peguei, vamos olhar o lambda igual a zero. Quando o lambda é igual a zero, eu estou com um ajuste de mínimos quadrados, certo? Porque é meu termo de penalização some. E aí, olha o que acontece, como ele fica errático. Essa curva em azul aqui, ó, tá vendo? Ela está bem errática, né? Claramente o modelo está sobreajustando, né? Está causando um overfitting. Em geral, ele pega um nível adjacente que está em abóbora, né? Que é bem similar ao nível em roxo, mas ele fica oscilando ao redor daquele valor, né? Aqui já é a estimativa média, tá? Da média das minhas observações. Quando o lambda é igual a zero. Por quê? Porque tem os coeficientes ajustados muito altos, né? Que estão gerando essas oscilações aqui. Se eu pegar um modelo read com uma penalização baixa, por exemplo, 10 elevado a menos 6, o parâmetro de penalização, ele vai ficar bem similar, né, ao modelo OLS, porque a intensidade da regularização foi bem baixa. Então, olha como é que os valores estão flutuando aqui, ainda em verde, né? Não flutuam tanto quanto em azul, o que faz sentido, porque eu estou penalizando, eu penalizo por coeficiente de magnitude alta em spline, o que eu estou fazendo é reduzindo a possibilidade de oscilação, né? Então, eu tenho um modelo que ainda oscila bastante, né, uma curva ajustada que ainda oscila bem, mas ela não oscila tanto quanto a curva original, né, quanto o ajuste OLS. Se eu pegar, ao passo, né, que se eu pegar um coeficiente de padronização igual a 1, lambda igual a 1, aí não, aí eu obtenho um ajuste muito mais próximo do ajuste laranja, tá vendo? Então, qual que é a ideia, pessoal? E essa ideia está bem, ela é bem presente nos modelos de multilayer perceptron. É a seguinte, na vida real, eu não sei qual é o número de nós que eu tenho que usar quando estou ajustando o modelo. Eu posso fazer o ajuste e ir olhando, né, e vendo como é que se comporta e tal, né, tentando entender qual é a melhor escolha para a quantidade de nós. Essa é uma forma de agir, né? Eu posso fazer o ajuste com 100 nós, vejo como é que está, vejo, está muito errático, vou fazer com 10 nós. Aí eu vejo de novo, será que está muito simples? De repente eu ajusto com 10 nós, ele pegou algo assim. Está simples demais, vamos colocar mais. Pode ser fazendo assim. Outra forma de fazer, que é o que acontece muito em redes neurais, é o seguinte: vou fazer overfitting de propósito. Eu vou pegar um modelo super complexo, vou pegar uma rede neural Inception, que tem mais de 20 camadas, cada camada tem como se tivessem 3 camadas uma dentro da outra. Eu vou dar um modelo que vai dar overfitting bizarramente nos dados, mas eu vou colocar lá uma penalização, por exemplo, o read. O que a penalização vai fazer? Ela vai cortar magnitudes muito altas e ela vai tender a produzir um ajuste melhor, né? E de forma que eu não vou precisar ficar testando vários valores. Né? Então, essa é uma forma de modelagem, né? E que acontece muito em redes neurais. A gente não viu ainda nenhum modelo que tenha penalização embutida,
Mas, assim, na prática, né, isso é um princípio muito usado, o de incluir penalização em modelos de redes neurais, porque os modelos de redes neurais, a gente já viu, né, que eles são capazes de representar, né, funções bastante flexíveis, né? Então, se você não tomar cuidado, acaba dando overfit. Uma forma de evitar o overfit é colocando a penalização. Então, pessoal, eu acredito que se a gente, se você pegar, por exemplo, aquele modelo que estava prevendo com 100% de acurácia no conjunto de treino e colocar uma penalização, por exemplo, region, né, como parte da função objetivo, eu acredito que a rede não vai dar mais previsão de 100% no conjunto de treino, porque vai acontecer um fenômeno assim, né? No limite, se eu colocar tantas curvas, tantas oscilações quanto pontos, eu tenho um ajuste perfeito no conjunto de treino, se a gente olhar aqui, né? Mas é claro que isso vai generalizar de uma forma horrível no conjunto de testes. Então, o que acaba acontecendo é isso. Você pode pegar um modelo super parametrizado, colocar uma uma penalização nele para que ele tenha um ajuste que seja mais suave. Tá? Deixa eu mostrar para vocês, pessoal, o que eu coloquei de código. Eu estava trabalhando nisso ontem, onde eu deixei. Eu só queria mostrar para vocês os coeficientes. Foi aqui? Não. 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 Caramba, não consigo achar. Não me admira. Olha a quantidade de coisa aberta. Bom, como não quer o bastante, né? Vamos abrir mais um. Aqui. Esse código tá lá na página, tá? Então vocês conseguem olhar também. Chama Lab Read Classroom. Pessoal, nesse código, esse foi o código que eu usei para gerar essa figura daí, tá? Eu vou só tirar a parte do PDF para ele não gerar figura por cima. Eu só quero mostrar um negócio para vocês. Aqui, pessoal, eu coloquei... Eu vou passar bem rápido pelo código. Tá? Eu fiz uma função que constrói a matriz X dos splines. Tá? Lembra lá que tem uma forma de você definir a matriz de planejamento, a matriz de covariáveis, de tal forma que ela seja função de uma variável original x, mas que ela seja jogada num espaço que gere os splines. Então, essa função que constrói isso, né, é a que eu criei aqui, chamada build cubic spline. Então, ela usa aquele relu ao cubo, tá? Então, foi isso que eu coloquei aqui. Então, eu gerei os dados, né? Coloquei aqui. Vou botar para vocês aqui os dados. Beleza, e aqui está a curva verdadeira, né? Que eu usei para gerar. Então, eu peguei uma senoide com exponencial para ficar aumentando aqui as oscilações e tudo mais, e gerei essa curva. E aí, ao redor dela, eu gerei os valores e tal, para fazer o conjunto de dados. Eu queria mostrar isso aqui para vocês. Gerei aqui a minha matriz X, com 100 nós, por isso chama x underline 100. Eu vou colocar para vocês qual foi o valor dos coeficientes que eu obtive quando fiz o ajuste de mínimos quadrados. Esses são os valores de beta. 2.300 alguma coisa, 2.252, 700, menos 8.000, menos 1.000, 5.000. Então, são valores, pessoal, em magnitude muito elevada, tá vendo? 34.000, enfim. Esses são os valores de beta que estão bem elevados. E são esses valores elevados que produzem um ajuste que oscila, né, de forma exagerada. Então, o que fiz? Beta LS, quando eu rodar esse comando, ele vai fazer as previsões. Ó, quando eu rodar o Corner Flower Blue,
olha o que acontece, né? Aí eu tenho essas oscilações altas, porque os coeficientes são altos. Né? É mínimos quadrados, então é a melhor curva que ajusta os dados com critério, com base em acurácia de treino, né? Mas, como consequência, as previsões acabam ficando ruins, porque fica um modelo errático demais, não consigo recuperar certinho o comportamento de forma suave por trás dessa curva. Isso aconteceu porque os coeficientes são altos. Quando eu reduzo a magnitude desses coeficientes, ele produz um ajuste mais suave. Porque eu gerei dois lambdas, o lambda time, que é aquele lambda pequenininho, e o lambda moderado igual a 1. E aí, se eu fizer os ajustes, vou rodar em roxo o ajuste com lambda moderado. Tá vendo? Ele já bate certinho. Se eu for olhar o beta hatch read, olha como a magnitude ficou bem menor. Tá vendo? Ele já foi capaz de produzir uma redução bem elevada, né, no valor dos parâmetros. Foi isso que produziu essa curva da forma com que está colocada aqui. Tá bom? E aí, se eu pegar um lambda muito pequeno, ele também vai reduzir os valores dos coeficientes, mas, tá vendo? Ainda tem os valores altos, que estão gerando uma oscilação grande. Né? Se eu botar agora o y hat, o read, com o lambda bem pequeno, eu vou obter algo menos errático do que está em azul, mas ainda assim bastante, sei lá, bastante errático, né? Menos do que o azul, mas ainda assim bastante errático. Tá? Era só isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Tá? Então, esse aqui é o princípio da penalização. Vou voltar lá para os slides. Alguma dúvida até agora? Ô, professor, uma coisa que não ficou muito clara para mim é que se você bota essa penalização pelo peso dos parâmetros beta, e se aumentar muito o lambda desculpe, vamos lá aqui. Sem problema. Se aumentar muito o lambda, a tendência é que o beta fique muito pequeno. Por que isso dá um resultado parecido com o outro tipo sem essa penalização? Ah, não é sem a penalização. Sem a penalização, ele dá muito errático, né? Aqui. Sem a penalização é a curva em azul. Ah, tá. Okay. Então, só vai dar parecido se eu pegar um lambda perto de zero. Porque é uma transformação contínua, né, de lambda. Então, se eu pegar um lambda perto de zero, ainda vai estar, o verde fica perto do azul. Né? Mas se eu aumentar o lambda, aí eu já consigo um ajuste melhor. Só vai se aproximar conforme o lambda tende a zero, né? Ok. Faz sentido. Exatamente. Tá? Tá aqui, obrigado. De nada, obrigado. Então, ok. Bom, mas essa é uma forma, né, da gente definir a penalização. Existem outras formas. Né? A penalização READ está relacionada com a norma L2, né? Porque a penalização do READ é lambda somatória de beta j ao quadrado, né? Onde j vai de 1 até p. Isso aqui é a mesma coisa que lambda norma 2 de beta j ao quadrado. Não, desculpa, norma 2 de beta ao quadrado, onde beta é o vetor que contém os beta j. Eu posso definir outras funções, né, outras formas de penalização. E a próxima, que a gente vai definir como laço, ela ao invés de tomar os betas ao quadrado, toma o módulo dos betas. J vai de 1 até P. E aqui isso vai dar lambda, norma, beta. E aqui ele vai pegar a norma 1. Né? A norma 1 é a soma dos módulos. E a gente vai ver qual é a diferença. Né? O que muda quando a gente escolhe a norma 1 ou a norma 2 para penalizar. Bom, então, uma pergunta que fica uma outra forma de pensar sobre regularização é pensar o seguinte. A gente deve usar todas as covariáveis que a gente tem disponíveis?
né? Então, em estatística, né, é altamente aconselhável selecionar variáveis em modelos de regressão. E aí você pode selecionar, por exemplo, usando o teste de hipótese sobre os coeficientes, né? É uma forma de pensar. E por quê, né? Por que a gente faz isso? Por que não usar todas as covariáveis? Porque, afinal, se algumas covariáveis não forem significativas, a gente pode pensar que incluir no modelo não deve dar o mesmo do que não incluí-lo. Por exemplo, se você tem uma variável que não é significativa, por que encher o saco? Né? Por que não deixa ela lá? Se é não significativa, não está fazendo diferença. Né? A resposta é que não. A gente deve retirar aquelas variáveis do modelo, porque mesmo que ela dê não significativa, ela pode estar atrapalhando o ajuste fora da amostra. Então, a resposta é que não, porque quando você inclui variáveis inúteis, você piora as previsões fora da amostra. A gente é sempre aconselhável olhar a previsão fora da amostra, para ver o que está acontecendo. Então, nesse caso, eu tenho uma ilustração que é um modelo polinomial de grau 7, em que algumas observações foram tiradas da base para fazer o ajuste. Eu acho que essas 3 aqui acabaram saindo. Então, produziu esse ajuste aqui, que é péssimo, né? Bem ruim. E aqui a gente tem, né, variáveis que são todas bastante significativas, né, se a gente olhar para os p-valores. Mas mesmo assim, a gente precisa buscar ver se a gente não pode se livrar de algumas dessas variáveis para fazer ajustes de forma melhor, né? Porque isso vai gerar previsões muito ruins aqui para fora, né? E até aqui dentro, a gente não precisaria dessas oscilações aqui, está muito artificial. A gente poderia ter algo assim, né? Que a gente obtém excluindo colunas. Então, pessoal, a ideia é que se você incluir variáveis que não são úteis, essas variáveis pioram o ajuste do modelo fora do conjunto de treino, né? Ou seja, no conjunto de teste ou de validação. E aí, pensando nisso, né, vem a ideia da penalização laço. Essa ideia de você pegar, por exemplo, no modelo linear, a gente tem a soma residual de quadrados, está expressa aqui, e a parte da penalização, ela, ao invés de incluir a norma 2, ela vai incluir agora a norma 1. Então, gera a minha penalização laço. Quando a gente faz isso, em alguns casos, alguns dos betas acabam sendo estimados como sendo exatamente iguais a zero, quando a gente minimiza essa função. Tá? Minimiza? Não, maximiza essa função. Então, peraí, maximiza ou minimiza? Peraí, pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui para ver se eu coloquei certos sinais. Eu acho que eu coloquei errado. Aqui eu tenho a distância, então isso aqui é a soma dos resíduos ao quadrado. Ok. Eu quero que esse cara seja baixo. Tá, esse cara aqui. Eu quero ver se aqui é mais ou se é menos, se eu acabei confundindo. Não, eu acho que é mais mesmo. Então, eu quero minimizar essa função. É isso mesmo, tá certo, é mais mesmo. Tá. Então, isso, né? Eu troco a norma 2 pela norma 1. E quais são as implicações de fazer isso? As implicações é que o laço também vai reduzir a magnitude dos coeficientes pelo mesmo princípio, tá? Aqui eu não queria betas grandes, né? Aqui eu também não quero, porque a magnitude vai dar grande, então ele vai penalizar muito se eu tiver betas muito grandes. Então ele vai tender a reduzir a magnitude dos betas. Mas além disso, né, a depender do valor de lambda, alguns dos coeficientes são zerados quando eu obtenho a minha estimativa de máxima verossimilhança penalizada. E aí, por causa disso, né, esses coeficientes que são zerados, eles acabam sendo a mesma coisa do que retirar aquela coluna correspondente a esses coeficientes da matriz, né? Ou seja, é equivalente a fazer seleção de variáveis, a seleção de colunas. Então, nesse sentido, o laço ele produz modelos esparsos, né? Porque alguns dos coeficientes são zero, né? Então daí vem a esparsidade. A depender do valor de lambda. Então, quanto maior o valor de lambda, maior é a tendência de observar entradas de beta iguais a zero. E, bom, de novo, né, uma das formas possíveis de estimar lambda pode ser via validação cruzada. Tá? Não é trivial, pessoal, ver que, dependendo do lambda, alguns valores de beta vão ser zerados. Tá? Isso não dá para ver só de olhar
Só de olhar para a norma 1 e falar, é óbvio que vai zerar alguns betas. Porque o read nunca zera. O read nunca vai zerar nenhum coeficiente beta. Só se o seu lambda for absurdamente alto, numericamente o beta vai ser zero. Mas zerar, nunca vai zerar. Mas o laço não. O laço, até para valores de lambda que não são explosivos, né, não são muito altos, você pode zerar entradas. Você pode zerar entradas do vetor beta. Então essa é a maior diferença. Vamos olhar aqui como exemplo, para a gente entender, né, o caso do laço. Então, é bem similar, pessoal, com o que eu estava mostrando em termos do read. Aqui, ó, quando o lambda é igual a zero, aqui não é zero porque começa do 20, mas lá para trás, né, quando o lambda era igual a zero, eu tenho os meus coeficientes que coincidem com beta chapéu OLS. Tá? Quando o lambda é igual a zero. Então, eles são obtidos quando tem o lambda igual a zero. À medida que eu vou aumentando o lambda, os coeficientes vão diminuindo, tá vendo? Em magnitude. Até que chega um ponto em que o meu lambda já é tão grande que ele acaba zerando alguém. Então aqui, ó, ele zerou esse coeficiente. Mas os outros, ó, ainda são positivos. Eu vou aumentando mais ainda o valor de lambda e tal, até que, zerei mais alguém. E o modelo segue assim, quanto maior o lambda, né, menor vai sendo a magnitude dos coeficientes, até que se eu pegar um lambda muito alto, eu vou zerar todo mundo. Então, eu tenho todo um espectro aqui de modelos sendo ajustados, em que, eventualmente, algumas variáveis saem do modelo. Né? E aí o objetivo, pessoal, é, de novo, escolher o lambda via validação cruzada. Uma vez que eu tenho escolhido, né, eu faço a minha reta vertical e reporto os valores. Por exemplo, se eu escolhi o lambda quase igual a 2000 e retorno esses valores, né? Então, esse coeficiente é zerado, ou seja, essa variável aqui, income, sai do modelo e as outras três ficam no modelo. Então, é uma forma de eu já fazer seleção de variáveis tudo direto. Né? Lembrando, é claro, tem que padronizar os coeficientes para que não tenha aquele problema das diferentes unidades de medida. Tá? Então, tem esse ponto. Se eu voltar e mostrar para vocês o read, ele nunca vai zerar. Se a gente vê aqui o gráfico, né? Tá vendo? Ele não zera. Pode parecer que ele zerou, mas ele não zerou nenhuma observação, mesmo quando o lambda é absurdamente alto. Isso aqui é assintota. Enquanto que no laço, não. No laço, você tem alguns pontos em que ele é literalmente igual a zero, no beta, né? Fazendo, então, a seleção de variáveis. Tá? Então, essa é a ideia, pessoal. Eu fazer validação cruzada em termos de lambda acaba sendo equivalente, num certo sentido, a fazer seleção de variáveis usando como critério previsão fora da amostra, né? Que é o ideal, né? O que eu gostaria de fazer mesmo. É selecionar quais variáveis vão entrar, quais não vão entrar no modelo, com base na previsão fora da amostra. O que prevê melhor fora da amostra, eu vou pegar. Assim, isso já é uma coisa pessoal minha, tá, gente? Na estatística a gente aprende muita coisa, tipo A e C, B e C, D e C, quando fala de método de Monte Carlo via cadeia de macro. Mas uma crítica que eu tenho, pode ser que seja filosofando aqui, que eu tenho a esse tipo de forma de regularização, via A e C, B e C, essas coisas, é que eu nunca sei intuitivamente o que motiva a penalização ser dada daquele jeito. Por exemplo, o A e C penaliza por, se eu não me engano, duas vezes o número de parâmetros, se eu não me engano. Enquanto o B e C penaliza pelo log. Aí a minha pergunta é, mas por que duas vezes? Não tenho a menor ideia da intuição. Por que log? Também não tenho a menor ideia. Então, para mim é muito difícil de visualizar a penalização. Quando a gente faz algo assim, né, com penalização via read ou via laço, é uma coisa que eu consigo ver melhor, né? A gente consegue ver que, ainda mais se a gente escolher via validação cruzada, a gente está escolhendo quais variáveis entram no modelo, ou seja, fazendo, né, a nossa penalização, mas tendo como base a previsão fora da amostra. Né? E essa previsão fora da amostra, ela já faz as duas coisas, ela já leva em conta um bom ajuste, né, porque se eu ajustar bem no conjunto de treino, eu tendo a ajustar bem no conjunto de teste, mas ela também tem intuitivamente uma parte de penalização, porque
se eu for olhar a previsão fora da amostra, se ela estiver muito errática, a previsão fora da amostra vai ser ruim. Então, no critério, previsão fora da amostra é um critério que já engloba ajuste com penalização por complexidade do modelo. Então, a minha preferência pessoal, né, de regularização é usar a previsão fora da amostra para poder decidir qual modelo escolher. Por conta disso, né? Se eu for escolher A e C, B e C, tudo bem, posso usar. Mas eu não tenho interpretação, entendeu? Eu vou falar assim, eu escolhi porque o A e C deu melhor. Mas... Entende? Enfim, filosofia, né? Vamos lá. Aí, pessoal, essa partezinha do final é um pouco extensa, mas eu acho que é importante. Eu fiz aqui uma demonstração do porquê que o laço acaba zerando alguns coeficientes. Tá? Vocês vão encontrar algumas figurinhas, se vocês procurarem online, que mostram isso, mas, sei lá, eu não gosto muito. Eu prefiro fazer... Eu não consigo entender muito bem, eu não consigo aceitar muito. Mas eu acho que dá para a gente ver com clareza quando a gente olha para a dedução do algoritmo, né, que vai fazer a otimização em laço. Porque a otimização read é fácil porque a gente tem uma função quadrática de beta, né, uma forma quadrática em beta. E aí você consegue derivar igual a zero, funciona bem. No caso do laço, não tem, porque tem esse raio dessa norma 1 aqui que não é derivada, né? E essa norma de beta atrapalha na hora de fazer as derivadas. Por exemplo, isso aqui não tem derivada em zero. E o zero, eu já falei para vocês, né, apesar de não ter mostrado, né, eu já falei com exemplos, né, de que alguns betas são zerados. Então, olha o que acontece. A solução ótima, ela acontece em pontos onde a função objetiva não é derivada. Então, isso dá um problema na hora de pensar no algoritmo de otimização, certo? Não é tão trivial quanto otimizar um modelo com penalização com base em L2. Mas ainda assim é possível, tá? Então eu vou mostrar aqui nos próximos slides como a gente faz essa prova, né? Como que a gente verifica que, de fato, alguns coeficientes vão ser zerados, e isso vai ajudar também a construir o algoritmo, porque a gente não fique 100% refém dos pacotes, né? Se a gente quiser rodar em um caso, a gente sabe como é que faz o algoritmo que estima os betas. Então vamos lá. Então a otimização de f, da função f, né, que é a soma residual de quadrados mais a penalização, ela passa pelo cálculo de gradientes. Tá? Isso entre aspas. Né? Então, o primeiro procedimento que a gente pensaria seria derivar igual a zero. Né? Ou então derivar e construir um algoritmo de método dos gradientes para poder otimizar essa função. Bom, se eu for fazer isso, vamos ver o que acontece. Eu posso derivar a soma residual de quadrados. Se eu fizer isso, como é que vai ficar derivado? O 2 passa para cá, então ficou 2, somatório, y menos isso aqui. E aí o que vai acontecer? Derivei do lado de fora, tem que derivar do lado de dentro. Quando eu derivar com respeito a beta-j do lado de dentro, vai sobrar x e j. Na verdade, menos x e j. Então, vem para cá o menos x e j, o menos acabou vindo para o lado de fora e ficou menos 2 somatório, blá, blá, blá. Tá? A gente já tinha feito essa primeira etapa anteriormente, né, quando eu estava falando sobre mínimos quadrados lá no início do curso em regressão linear multivariada. Desculpa, em regressão linear múltipla, né, diferente. Bom, e eu posso prosseguir, né? Porque agora eu posso separar essa expressão em duas partes. Em uma parte que não depende de beta-j e uma parte que depende de beta-j. Né? Aqui dá uma função de primeiro grau, né? Claro, porque eu estou derivando uma expressão que é de grau 2. Então, aqui o que eu fiz foi eu retirei o L do termo, o valor quando L é igual a J, então coloquei para fora, né? Então, quando L é igual a J, eu tenho x e j, beta j, e do lado de fora também tenho x e j. Então, vai ficar x e j ao quadrado, beta j, né? E aqui deu, deixa eu ver, menos 2. E aí, quando eu vou tirar esse termo, o menos 2 multiplica com menos, então vai ficar mais 2, tá? Então, até aqui eu não fiz nada, só separei como uma função que depende de j e uma função que não depende de j.
Aí, para não precisar escrever muito, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa parte toda aqui, tirando o 2, né? Então, essa parte aqui, vou chamar de ρj, e essa parte, sem contar o 2, vou chamar de zj, tá? Então, nota que essa parte não depende de i, então posso chamar de zj, ela depende do x, então tem beta envolvido na expressão. Enquanto que nessa parte, eu vou apagar aqui para não ficar muito poluído, enquanto que nessa parte aqui já envolve betas, mas ela não envolve o beta j, mas envolve todos os outros betas. Então eu vou chamar de ρj, porque eu sei que isso aqui vai envolver os betas que não são o beta j, tá? Isso aqui também não vai depender de x, de i, porque eu estou somando sobre todos os i's, tá, pessoal? Então é isso. No fim das contas, eu fiquei com, vou até escrever aqui para guardar a informação, RSS com respeito a beta-j, isso retornou menos 2 ρj mais 2 zj que multiplica beta-j, tá? Então, essa parte é derivada só desse termo. Fica faltando ainda calcular a derivada da penalização. É aí que vem o problema, né? Porque como é que eu vou derivar essa penalização? Né? Repara que a derivada da penalização laço, ela não existe para beta-j igual a zero. A penalização é mais lambda somatório j indo de 1 até p do módulo de beta-j. Então, se eu for derivar essa expressão, é o meu p lambda de beta. Esse aqui é o meu p lambda de beta. Só copiei do slide anterior, tá, pessoal? Então, quando eu for derivar com respeito a beta, se o beta for positivo, essa derivada vai dar lambda, né? Porque eu tenho uma função que é assim. Aqui está o zero em função de beta j, né? Isso aqui são várias funções, uma do lado da outra, né? Mas se eu derivar, então, some todos os outros betas que são diferentes de j, a derivada vai dar 1 se o beta for maior que j, menos 1 se o beta for menor do que j, e não vai existir se o beta for igual a zero. Desculpa, se o beta-j for menor que zero, se o beta-j for maior que zero, se o beta-j for igual a zero. Então, nesse ponto, quando o beta-j é igual a zero, a derivada não existe. Né? Por isso eu botei essa interrogação aqui. Enquanto que nos outros pontos, a derivada da penalização, como ela vai incluir o lambda, vai dar lambda se o beta-j é positivo, menos lambda se o beta-j for negativo. Tá? Bom, então fica um mistério, né? Tá, como é que eu vou proceder se eu não consigo calcular a derivada no zero? Né? E aqui, pessoal, não vou conseguir mais usar aquele truque do ReLU, por exemplo, né? Que dizia assim, tudo bem, o ReLU não é derivado no zero, mas eu vou rodar gradiente mesmo assim, porque o zero é só um ponto num conjunto enumerável, num conjunto infinito contínuo, a probabilidade de eu precisar calcular a derivada no zero vai ser zero. E mesmo que eu precise, eu coloco qualquer valor. Então, aqui não vai dar certo isso, porque o beta ótimo, às vezes vai ser igual a zero. Então, vai dar um bug se eu não tomar cuidado com a derivada no ponto zero. E aí, como é que a gente faz? Bom, aí, pessoal, tem uma noção que eu acho muito, muito útil, né, e muito interessante, que se chama subgradiente. Alguém já viu o subgradiente aí? Alguém já ouviu falar sobre esse termo? Não? Tá. Eu perguntei porque eu acho que tem pessoas que são da aplicada, e eu não sei se na aplicada vocês aprendem isso, mas eu acho que isso aqui vem lá de análise funcional. Mas não é complicado de entender, tá, pessoal? Só vou usar a interpretação gráfica, então a gente não vai fazer análise, nada disso, tá? A coisa é bem mais intuitiva e geométrica, tá? A noção de subgradiente eu posso ver como uma extensão do conceito de gradiente. É um gradiente que está definido, né? O subgradiente, ele é como se fosse um gradiente, só que ele está definido para alguns casos em que o gradiente não está. Por exemplo, nesse caso. Bom, e como é que essa extensão funciona? Funciona da seguinte forma. Para eu poder começar a falar de subgradiente, eu vou precisar definir o conceito de função convexa, que em algum momento eu acho que vocês já
se depararam com funções assim, ou com essa definição. Ou com funções convexas, é claro, né? Mas com essa definição. Né? Então, eu tenho duas formas de definir, tá? Eu posso definir função convexa, e aqui eu estou olhando para a função de R em R, como sendo, né? Então, uma função g, que é diferenciável, eu vou dizer que ela é convexa, se quaisquer das suas retas tangentes, não sei, forem, né? Ao invés de n, forem, cota inferior de g. Ou seja, a função quadrática é uma função convexa, porque a concavidade está para cima, tá vendo? E aí nota o seguinte, eu estou dizendo que essa função é convexa porque qualquer reta tangente, né, a curva, está sempre abaixo da curva toda. Repara, né? Pensa que em qualquer reta tangente que eu vou pegar, em qualquer ponto dessa superfície, dessa curva, a reta tangente sempre está abaixo da curva. Então, a reta tangente sempre é cota inferior de g. Quando isso acontece, a função é convexa. Tá? Então, é um conceito simples, basta traçar a reta tangente, se a reta tangente estiver sempre abaixo da curva, a curva é convexa. Tá? Qual o problema dessa definição? É que existem funções que são convexas que não são diferenciáveis. Essa definição só serve se a função for diferenciável. Então, existe a definição 2, que é uma definição mais geral, que diz o seguinte: uma função é convexa, né, se as retas secantes em quaisquer pontos, aí aqui eu coloquei o ponto A, G de A, então seria, no caso aqui seria x1, x2, né, mas eu posso fazer com A e B. Então, aqui eu tenho ponto A, G de A, aqui eu tenho ponto B, G de B. Na verdade é F, né, porque o Y aqui é F de x, mas, enfim, vou chamar de G porque eu não quero apagar. Então, se qualquer reta secante, deveria se chamar aqui não reta, né? Qualquer segmento de reta, se qualquer segmento de reta secante em A e B estiver acima da curva no intervalo AB, a função também é chamada de função convexa. Como assim? Peguei dois pontos, fiz o segmento secante que une os dois pontos. Aí eu vou olhar, essa reta está toda acima da curva no intervalo compreendido entre os pontos que eu estou tomando? Sim. Né? Esse ponto é maior do que esse ponto é maior do que esse ponto é maior do que esse. Então, essa função, ela é convexa. Né? Se isso aqui valer para qualquer A e qualquer B, a função é convexa. Aqui, ele tomou outro conjunto de pontos, x1 e x2. Mesma coisa. Fiz a secante está acima da curva, então a função é convexa. Essa definição, pessoal, via reta secante, é uma definição mais geral, porque ela funciona mesmo que a função não seja derivada. Por exemplo, né, o caso do laço envolve módulo. Como é que é o gráfico do módulo de beta? Então, aqui está o beta j, aqui está o zero. Essa função ela não é derivável em zero, né? Aqui eu tenho o módulo de beta j. Mas se eu pegar qualquer secante, a secante sempre está acima, né? O segmento de reta secante que liga dois pontos sempre está acima da curva, né? naquele intervalo. Então, essa penalização é uma penalização convexa. Tá? E no caso, não só a penalização convexa, mas também a soma residual de quadrados também é convexa. Né? Na hora de somar os dois, eu vou continuar tendo uma função convexa. Tá? Então, isso tudo é porque essa função que eu tenho que otimizar é uma função convexa em beta. Tá certo? Porque essa parte, cada uma das parcelas é convexa, enfim, é tudo convexo. Então, a f de beta é convexa. E o fato de ser convexa simplifica um pouco as coisas, né, na hora de definir o conceito de subgradiente e tudo mais, o que a gente vai ver já já. Mas está claro, pessoal, essa definição, as definições de funções convexas, está claro que o módulo de beta j é uma função convexa,
a combinação das duas coisas, né? O residual mais a penalização também vai ser convexo? Claro, né? Bom, então agora vamos definir o conceito de subgradiente em si. Eu acho essa parte muito maneira, porque, sei lá, enfim, eu acho intuitivo, né? Mas é uma coisa que nunca tinha parado para pensar. Vamos dar uma olhada aqui. Então, quando a gente fala de derivada, né, a derivada de g em A é a inclinação da reta tangente a g no ponto A. Né? Então, supondo que isso aqui é g, que aqui eu tenho o meu ponto A, né, a derivada de g no ponto A é a inclinação dessa reta aqui. Tá vendo? É a inclinação dessa reta. Então, ela está relacionada com esse ângulo, né, com a inclinação da reta. Então, aqui no caso a gente define a inclinação indo só até o eixo horizontal, tá? Então, a inclinação é essa daqui, esse ângulo aqui. Né? Então, a derivada de g vai ser dada pela inclinação da reta tangente. Só que a reta tangente nem sempre está definida, né? Nesse caso aqui, eu não tenho uma só reta tangente. E é nesses pontos em que a definição de subgradiente vai ser importante. Então, vamos a ela, né? Vamos ver a definição de subgradiente. Né? Então, o subgradiente de uma função g em A é um conjunto, aí aqui já começou a ser diferente, né? O gradiente de uma função no ponto A é um número, e o subgradiente no ponto A é um conjunto. Tá? É o conjunto das inclinações das retas que são cotas inferiores de g passando por AG de A. O quê? Vamos ver. Vou tomar o meu exemplo aqui do A com essa inclinação aqui, onde a reta tangente está definida. Então, o subgradiente de G nesse ponto é o conjunto das inclinações das retas que são cotas inferiores de G passando por isso. Então, aqui a única cota inferior de G que passa pelo ponto AG de A, a única reta que passa por esse ponto e que é cota inferior é exatamente a reta tangente, concorda? Né? Então, ó, numa função convexa, qualquer reta tangente é cota inferior da função. Então, aqui, nesse ponto A, o meu subgradiente no ponto A é definido como conjunto das inclinações das retas, que são cotas inferiores de G, mas que passam por esse ponto. Só tem uma inclinação que satisfaz isso, é o G' de A. Então, nota que nesse ponto, o subgradiente é um conjunto unitário composto da derivada de g no ponto A. Tá? Então, aqui não fez muita diferença. A única diferença, nesse caso, do subgradiente para a derivada é que o subgradiente é um conjunto. Então, tecnicamente, não é a mesma coisa, mas, enfim, nesse caso, é um conjunto e que lá dentro só tem a derivada. Então, não é exatamente a mesma coisa que a derivada, porque a derivada é um número e o subgradiente é um conjunto. Tá? Tá claro, pessoal, que o subgradiente de g de A, nesse caso, é o g' de A? Fez sentido? Porque se eu tentar qualquer outra inclinação, deixa eu botar uma outra inclinação que não seja o g' de A. Então, isso vai produzir essa reta, que não é a cota inferior. Então, essa inclinação não pode estar dentro do subgradiente. De forma análoga, se eu testar essa inclinação, também não vale, porque essa reta, a inclinação, está relacionada a essa reta, que não é a cota inferior da função g. Então, a única reta que é cota inferior de g passando por A é a reta tangente, então o subgradiente é a inclinação dessa reta. Agora, vamos pegar um ponto que dá problema. Nota que se eu pegar tipo, outro ponto, esse aqui, por exemplo, onde a função é derivável, também o subgradiente vai ser a derivada nesse ponto. Agora, se eu tiver esse ponto aqui, no ponto B, nesse ponto a derivada não está bem definida. E nota o que acontece. Deixa eu dar um zoom para a gente conseguir olhar aqui. Então, olha só o que vai acontecer. Aqui, eu tenho
para definir, né, o subgradiente, ele vai ser o conjunto de todas as inclinações de retas que passam no ponto, ou seja, que passam por aqui, e que são cota inferior. Olha, essa reta é cota inferior da curva. Essa outra reta também é. Essa outra reta também é. Essa outra também é. Essa aqui também é. Então, ó, todas essas inclinações aqui, né, fazem parte do subgradiente, né? Se eu quiser definir todos os elementos que estão no subgradiente, como é que eu faço? Eu estendo a derivada para cá, estendo a derivada para cá, e todas as inclinações que estão entre uma e outra, né, assim, então todas essas inclinações consistem no subgradiente no ponto B, tá? Então, ó, o meu subgradiente, se eu escrever matematicamente, né, é o conjunto dos valores B na reta, ou seja, das inclinações, tal que B vezes x menos A mais G de A é menor do que G de x para todo x, né, para todo x real. Tá? Ou seja, é a inclinação da reta que passa por a G de A, né, então vai ser o conjunto de todas as inclinações que fazem com que a reta esteja toda abaixo de g de x. Tá? Então, pessoal, nota uma coisa interessante, né? Quando a função convexa é derivável, o subgradiente é um conjunto unitário que tem como único elemento a derivada. Quando a função não é derivável, né, aí o subgradiente ele vai incluir mais termos. Né? Ele não vai incluir a derivada, porque a derivada não existe no ponto. Mas ela não vai ser mais um conjunto unitário, vai ser um conjunto de várias inclinações possíveis, como a gente mostrou aqui. Essas aqui são duas tais inclinações, tá? Então, nesse sentido, o subgradiente, ele generaliza a noção de derivada, porque ele está definido quando a derivada está definida, coincide, né, entre aspas, com a noção de derivada, menos do fato de ser um conjunto, e também está definido para casos em que a derivada não está definida. Bom, e aí tem alguns resultados, né, que a gente já passou por eles meio aqui, mas é bom listar, né? A existência da derivada, por exemplo. Uma função convexa g é diferenciável em A se e somente se o subgradiente em A é um singleton, um conjunto unitário, como a gente viu aqui. Então, se a gente tem uma função convexa, ela é diferenciável em A se e somente se o subgradiente é um conjunto unitário. Como é esse caso aqui, né? Aqui só tem uma reta que é cota inferior passando pelo ponto, né? Então a inclinação da reta é o único conteúdo do subgradiente. Então, a derivada vai existir se e somente se o subgradiente tiver um termo só. E aí, nesse caso, o subgradiente vai ser igual ao conjunto unitário que só contém a derivada. Né? Bom, e agora vamos olhar para a questão de otimização, que é o que eu quero fazer no fim das contas. Né? Eu quero calcular a derivada igual a zero, porque eu quero otimizar. Então, vamos entender como é que funciona a otimização no contexto de subgradientes. Né? Antes disso, quando a gente tem a derivada num ponto x igual a zero, e a função é convexa e diferenciável, a gente tem que x é o ponto de mínimo de g, certo? Porque se a função é convexa, ela é dessa forma. Né? Ou ela é assim, ou ela é assim, né? Com uma concavidade para cima. Então, se a função for diferenciável em x e a derivada for zero, né, é porque e a função f for convexa, então a gente tem que nesse ponto é um ponto de mínimo, né? O que a gente já vem fazendo, né? A gente deriva igual a zero, se a função é convexa, essa derivada, esse ponto onde a derivada é zero, é um ponto de mínimo. Até aí não tem novidade. Mas e se não for derivada? E se a função não for derivada? Aí a gente vai recorrer ao subgradiente. Então vamos lá, mais uma vez, vamos olhar para... deixa eu maximizar aqui, que eu consigo mostrar melhor os gráficos. Então, se eu tenho uma função que não é diferenciável e é convexa, né, a gente pode ter um mínimo no ponto A para o qual g' de A não existe. Por exemplo, aqui, ó,
No zero, a derivada não existe a ponto de mínimo. Aqui também, a derivada não existe a um ponto de mínimo. E aqui, a derivada também não existe e a ponto de mínimo. Sempre que, se a função for convexa, sempre que a derivada não existir, eu estou num ponto de mínimo? Não. Vou mostrar aqui no próximo exemplo. Nesse caso, por exemplo, né, a função é convexa, porque se você fizer o teste da reta secante, tá vendo? Vai estar sempre acima. Então, a reta é convexa, então a função é convexa, mas não tem derivada nesse ponto, mas esse ponto não é ponto de mínimo. Esse aqui sim, esse é ponto de mínimo. Então, se uma função é convexa, né, e a derivada não existe num ponto, isso não é suficiente para eu dizer que aquele ponto é ponto de mínimo. Mas, agora é que vem o ponto principal, né, dessa volta que eu estou dando para falar de subgradiente. Se eu tenho funções convexas, a gente consegue mostrar que A é um ponto de mínimo se somente se zero pertence ao subgradiente de A. Né? Então, esse é o ponto importante. Vai ser ponto de mínimo. A vai ser ponto de mínimo de uma função convexa se o zero pertence ao subgradiente de G no ponto A. Vamos ver isso nos desenhos, né? Para a gente se convencer de que isso tem que ser verdade. Mas é fácil provar, tá? Se botar até como exercício, que é bem imediato, coisa de, sei lá, 2 ou 3 linhas de explicação. Vamos olhar então aqui, nesse caso, o x de zero. Esse ponto é ponto de mínimo, certo? Visualizando só o gráfico. Aí o que acontece? Quem é o subgradiente dessa função no ponto x0? Então, o subgradiente de f no ponto x0 vai ser a inclinação dessa reta aqui, dessa reta. Ou seja, todas essas inclinações aqui vão pertencer ao subgradiente. Dentre essas inclinações, eu tenho a inclinação zero, né? Que é a inclinação dessa reta. Então, zero pertence ao subgradiente. Quando zero pertence ao subgradiente, é porque esse bico está virado para baixo. Então, é porque o ponto é ponto de mínimo. Vamos fazer o teste aqui. Ó. Aqui, nesse caso, o zero pertence, visualmente falando, né? O zero vai pertencer ao subgradiente de G no ponto B. Então, aqui está o B. Então, eu quero olhar para o subgradiente de G no ponto B. Será que zero pertence ao subgradiente? Então, vamos olhar. Então, como é que eu visualmente vejo o subgradiente? Né? Eu coloco a reta tangente à esquerda. Então, se você olhar aqui, dá para ver intuitivamente isso. Né? Então, aqui eu tenho essa reta, a inclinação dessa reta, e aí todas as inclinações, né, que vão... Aí eu vou aumentando até que eu chego nessa inclinação, depois nessa inclinação, e continuo aumentando até olhar a inclinação da reta tangente vindo pela direita, que vai ser essa aqui. Então, ó, todas essas inclinações aqui pertencem ao subgradiente. Bom, nelas está incluso o zero, a inclinação zero. Então, zero pertence ao subgradiente e corresponde, né, à nossa visão intuitiva de que esse é, de fato, um ponto de mínimo. Bom, e aqui é trivial, né? O zero pertence ao subgradiente no ponto zero, né? Porque a reta x e y igual a zero, ela corta, né, nesse ponto e ela está abaixo da curva, só coincidindo no ponto. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Então, de agora em diante, sempre que vocês quiserem fazer otimização, quiser verificar assim, eu quero verificar se um ponto é ponto de mínimo, você pode calcular quem é e descrever quem é o subgradiente e verificar se o zero pertence. Né? Se você tiver num ponto que não é derivável, não vai fazer sentido se derivar igual a zero, porque a derivada nem vai existir no ponto de ótimo.
Então, você pode definir o subgradiente e verificar se o zero pertence. Se o zero pertence, então é um ponto de mínimo. Né? A função tem que ser convexa também. Né? Se a função não for convexa, enfim, o ponto pode ser de máximo ou pode ser que não seja nada. Tá? Mas está claro, pessoal, essa generalização? Então, ao invés de derivar e igualar a zero, ao invés de procurar A que satisfaz isso, eu vou procurar A que satisfaz isso. Tá? É outra forma de ver. Bom, então, vamos lá. Aí aqui eu fiz aquele teste, né? Eu mostrei que o zero está no subgradiente em todos os exemplos de cima. Aqui eu tenho um exemplo de um ponto A, onde o subgradiente não está, né? Onde o zero não pertence ao subgradiente. Aqui faltou o triângulo. Nesse caso, o zero não pertence. Por quê? Porque a minha inclinação as minhas inclinações vão só daqui até aqui, tá vendo? Eu não chego a dar essa volta toda. Porque quando eu estiver nessa região aqui, as retas não estão mais abaixo da curva. Então, não é mais subgradiente. Então, aqui o zero não pertence ao subgradiente de A, e aí, portanto, esse ponto A não pode ser ponto de mínimo. Né? O ponto de mínimo está aqui, nesse ponto B, onde claramente o zero pertence ao subgradiente. Tá? Então, essa aqui é a questão. E se eu retornar, né, se eu voltar lá para o subgradiente do laço, então agora com esse conhecimento em mãos, vamos tentar fazer a otimização no laço. Então, eu vou vir aqui, vou olhar, né, quem é a minha função objetiva. Ela é dada pela soma residual mais a penalização laço. Né? E aí, como que eu calculo? Agora eu não posso calcular mais a derivada da penalização, porque ela não vai existir no zero. Então, ao invés disso, vou calcular o subgradiente da penalização. Bom, qual é o subgradiente da penalização com respeito a βj quando o βj é positivo? Quando o βj é positivo, eu estou em um desses lugares aqui, e a gente já viu que, nesse caso, o subgradiente vai ser o conjunto unitário que contém a derivada no ponto. Então, o subgradiente vai ser o conjunto que contém o lambda. Né? Da mesma forma, se o βj for menor do que zero, então eu estou desse lado. Então, a inclinação é menos lambda. Ih, aqui ficou errado. Né? Esse é o conjunto unitário que contém o elemento menos lambda. E se o βj for igual a zero? Ora, se o βj é igual a zero, todas essas inclinações aqui, né, pertencem ao subgradiente. Né? Dá uma olhada se não é isso. Então, todas essas inclinações vão pertencer. Ou seja, que inclinação é essa? A inclinação dessa daqui. Essa inclinação é menos lambda. E qual inclinação é do lado direito? É lambda. Então, todas as inclinações que vão de menos lambda até lambda estão contempladas. Então, o subgradiente da penalização é um intervalo fechado menos lambda lambda. Nota que aqui já deu diferente, a gente já deu um conjunto que contém várias inclinações diferentes. E agora, ao invés de... Agora eu já posso prosseguir, né? Eu já posso trabalhar com a otimização agora desse subgradiente. Então, beleza, guardei aqui o meu subgradiente com respeito à penalização laço, e eu tenho aqui o subgradiente da soma de quadrados dos resíduos, né? Que eu já tinha feito anteriormente e tinha dado... A gente anotou aqui, não? A derivada tinha dado menos 2ρj mais 2EjBJ. Como a derivada existe, o subgradiente é o conjunto unitário que contém apenas a derivada. Então, está aqui. Ora, então, agora, eu não estou mais calculando derivada da função f com respeito a beta, eu não estou mais calculando isso, mas sim, eu estou calculando agora isso aqui, derivada de f com respeito a βj, não derivada, subgradiente com respeito a βj. Então, aqui eu posso botar, na verdade, é subgradiente f beta com respeito a βj. Aí, é só eu somar o subgradiente βj com respeito à soma de quadrados mais subgradiente com respeito a βj da função de penalização. Né?
E aí é só somar esse conjunto com esses conjuntos aqui, tomando cuidado de quem é beta, quando que beta é positivo, quando que beta é zero, quando que beta é negativo. Tá? Então, pessoal, só botei para relembrar, né, quem eram os pontos. Né? Aqui eu botei beta, rho J e ZJ, e a gente tinha definido, né, quem era rho J e quem era ZJ. Então, estou só relembrando quem eram as expressões. Aí, é isso que eu escrevi aqui, ó. Subgradiente da função f com respeito ao beta j vai ser a soma dos subgradientes, é igual a derivada aqui. A derivada da soma é a soma das derivadas. Quando eu somar, né, esse conjunto com o conjunto unitário que só tem o lambda, vai dar um conjunto, soma de conjuntos, eu somo elemento a elemento, e faço todas as combinações. Então, aqui vai dar esse conjunto, quando o beta é positivo, esse conjunto quando o beta é zero, e esse quando o beta é menor que zero, né? Por quê? Eu vou só anotar aqui, de repente, se eu conseguir botar mais uma janelinha, ajude. Quero só colocar aqui a expressão para a gente não esquecer. Beleza. Então, agora eu estou fazendo aqui, ó. Estou somando esse conjunto, que é um conjunto unitário, com esse conjunto aqui, que, a depender do valor de beta, é um conjunto unitário ou um intervalo compacto. Então, quando eu tiver beta positivo, eu vou somar essa parte mais essa parte. Então, vai dar soma de conjuntos unitários, vai dar o conjunto unitário, que é a soma dos dois. Né? Então, vai dar isso mais lambda. Da mesma forma, se o beta for negativo, eu vou somar os dois conjuntos, esse e esse. Então, vai ficar menos 2OJ mais 2EJ menos lambda. E se eu tiver agora esse caso, onde o beta é zero? Se o beta for zero, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar esse intervalo compacto com esse conjunto unitário. Então, a soma vai ser ponto a ponto. Então, a soma dos conjuntos vai dar esse conjunto aqui, menos lambda, até, então vai dar um intervalo, né, compacto também, até menos 2OJ mais 2VJ, BJ mais lambda. Então, ó, nesse caso, eu tenho o subgradiente aqui que é um conjunto compacto, enquanto que aqui o subgradiente é um conjunto unitário, também é compacto. Esse aqui é um conjunto contínuo não degenerado. Então, a gente consegue com isso, pessoal, traçar uma primeira solução para o nosso problema. Né? Que vai ser a seguinte, vou colocar aqui, né, as expressões. Então, como que a gente vai achar o ponto de mínimo? A gente pode fazer o seguinte, ó. O ponto beta vai ser ponto de mínimo se o zero pertence ao subgradiente. Então, é só fazer isso. O que eu vou fazer? Bom, quando eu fizer zero pertence ao subgradiente, eu tenho que ver 3 casos. Bom, se o meu beta-j for maior do que zero, isso vai ser equivalente a zero pertence a esse conjunto aqui. Como ele é um conjunto unitário, equivale a, e esse aqui é um elemento, o elemento pertence ao conjunto unitário, quer dizer que ele é igual ao elemento que está lá dentro, ou seja, 0 igual a menos 2OJ, mais 2ZJ, BJ, mais lambda. Se eu resolver isso para BJ, eu vou ter a solução 2ρj menos 2EJ dividido por lambda. Então, eu obtenho a minha solução, que está colocada aqui. Né? Oh, desculpa, eu coloquei errado. 2OJ menos lambda, e aí eu vou dividir por 2EJ, então vai dar essa expressão. Então, essa expressão é só resolver isso aqui. Então, ó, se o beta-j for maior do que zero, né, a minha solução vai ser dada por essa expressão aqui. Né?
E aí, bom, aí eu posso trocar, né? Aqui eu tinha se beta j maior do que zero, mas o beta j vai ser maior do que zero, né? Como o beta j é igual a essa expressão aqui, beta j maior do que zero vai ser se essa expressão for maior que zero. O zj sempre é maior que zero, porque o zj é a soma de x ao quadrado. Então, sempre é maior que zero. Então, isso aqui vai ser maior que zero se ρj for maior do que lambda sobre 2. Então, beleza. Ó, meu beta j, minha solução do laço vai ser dada por essa expressão aqui, se o ρj for maior que lambda sobre 2. É análogo agora esse caso, né? Então, se o beta j for menor do que zero, né, esse bj que eu peguei menor do que zero vai ser ponto de ótimo se o zero pertence ao subgradiente, ou seja, se o zero for igual a menos 2 ρj mais 2EJ, beta J, menos lambda. Tá? Se isso aqui valer, beleza. Então, resolvendo para beta J, eu vou chegar nessa expressão aqui. Tá? Depois de resolver para ZJ, eu chego nessa expressão. E aí eu faço a mesma coisa, tá? Como o beta J é igual a essa expressão, né, eu vou ter beta J negativo se o ρj for menor que menos lambda 2. Né? Então, pessoal, fica faltando só a parte do meio. Como é que eu faço a parte do meio? A parte do meio significa zero pertence a esses dois valores aqui. Tá? Eu acho que essa parte do meio não vai dar para eu falar agora, porque a gente já está muito em cima. Né? Eu vou fazer então o seguinte, pessoal. Eu vou dar uma pausa agora e depois eu vou ter que fazer mais umas justificativas para chegar na parte do meio. Mas eu acho que eu continuo então a partir da aula que vem com essa demonstração. Mas falta pouco, porque é só argumentar que vai dar zero, né, esse valor de beta chapéu J. Aí eu tenho que fazer mais alguns continhos, mas eu não vou fazer agora porque nem dá tempo. Já até passei bastante, tá? Mas aí eu deixo isso para a aula que vem. Na aula que vem eu retomo a aula a partir daqui e a gente termina essa parte do laço. Mas isso aí já vai mostrar que o ótimo, o resultado da estimativa dos betas via laço resulta, por vezes, em valores iguais a zero, notadamente se o lambda for muito grande. Se o lambda for muito grande, o módulo de ρj vai ter mais chance de ser menor do que lambda, e aí eu vou zerar o beta. E o módulo de ρj vai ser em módulo menor do que j, menor do que lambda, né, ou que lambda 2, se essa parte aqui for pequena. Mas enfim, a gente fala sobre isso na aula que vem. Eu achei que fosse dar tempo de terminar a demonstração aqui hoje, mas eu vou deixar para a próxima aula, tá? Eu vou colocar um vídeo no YouTube, e aí qualquer coisa dá para dar uma olhadinha aqui no final, só para vocês se situarem antes da aula que vem. Tudo bem? Desculpa aí, pessoal, hoje eu acabei passando um pouco do ponto. Sim, eu vou botar o código lá, Thiago, vou colocar lá no Google Classroom. Bom, pessoal, então é isso. Me despeço aqui de vocês antes de passar a aula. Faltam só 2 minutos, mas vou parar aqui a apresentação. Parar de gravar também.